A graça e a paz, meus irmãos. Alegria. Nós chegamos ali conversando com o pastor Evanderson, e ele compartilhando que está muito feliz pela aderência esse ano da Semana de Reflexão Teológica. A gente está acostumado a falar aqui, ver só praticamente os seminaristas mesmos, né? Mesmo aí. E a igreja tem aderido, isso é muito bom. O tema é muito importante, né? Família. E é sempre bom falar de família, aprender sobre família. Tem tudo a ver conosco. O nosso tema, como os irmãos viram, é o mais difícil, né? Falar do papel da mulher. Se não tivesse nem uma mulher aqui, era bom demais, irmãos. A gente falava aqui à vontade, né? Mas tem um monte de mulher me olhando. Tem algumas que são minhas ovelhas. Mas ainda bem que a gente não vai falar uma mensagem nossa, né? Pelo menos é o desejo do nosso coração, é abrir a palavra do Senhor e transmitir o recado que Deus tem para o nosso coração. Antes da gente começar, eu só quero recomendar, né, o livro A Família da Aliança, do Van Groening e sua esposa. A esposa dele é Harriet. Então, esse livro é muito bom. Essa série de mensagens dessa semana basicamente estão pautadas nesse livro. E também temos aqui um outro livro, que é Modelos do Novo Testamento para encorajar as mulheres de hoje. Mulheres discípulas, de Boyd Luther e Kate McReynolds. Esse livro aqui, para você que talvez não está muito antenada no papel de mulheres no Novo Testamento, ele faz exatamente esse trabalho. Ele analisa as personagens do Novo Testamento, as mulheres, e o trabalho que elas fizeram enquanto discípulas de Cristo Jesus, né, trabalhando ativamente no ministério do Senhor Jesus, não como oficiais, mas sempre no papel que lhes é atribuído, e com muito frutíferas, diga-se de passagem, cada uma delas. Então vale a pena as irmãs aí se instruírem através desses dois livros, e todos os irmãos que estão ouvindo e aprendendo nessa semana acerca deste tema. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1. Embora nós iremos dar uma corrida pela Bíblia, especialmente no Novo Testamento também, mas o nosso texto básico, nós vamos lá no nascedouro da questão, né? Lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, 27 a 30, e depois capítulo 2, 18 a 25. Gênesis 1, 27 a 30, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Gênesis 2, a partir do 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus
e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor lhe fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, Deus de graça e misericórdia, te agradecemos, ó Pai, pelo teu povo reunido aqui neste lugar, com o propósito, Deus, de aprender a tua palavra. Santo Deus, sabemos que a nossa limitação é tamanha, ó Pai, tanto no campo do conhecimento, quanto também da nossa prática. Temos dificuldades, Senhor, temos fraquezas, e muitas vezes, ó Pai, nós não conseguimos praticar aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Às vezes também sequer conseguimos entender. Por isso pedimos a Deus a assistência do teu poderoso Espírito, que atua em nossos corações, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos anima, que nos consola, que nos dá inteligência. Pai, que nos enche da piedade, do fruto dele. Que o Senhor nos dê a graça de compreender, ó Deus, com muita clareza, com muita lucidez, Pai, o que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, especialmente as irmãs, ó Deus, como um tema mais apropriado a elas, no entanto, abrangendo a todos nós enquanto família. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, para viver o ideal do Senhor. Mesmo que o mundo lute tenazmente, tentando impregnar, imprimir na nossa mente, no coração nosso, dos nossos filhos, valores que são, Pai, próprios dele. Valores, ó Deus, que pertencem ao mundo que jaz no maligno, onde o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, tem lhes incutido no coração e na mente. Que eles não venham para nós. E quando vier, nós saibamos rechaçar, porque estamos arraigados, firmados e consolidados na verdade. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito. Tenha misericórdia, Pai, de quem irá ouvir e a mim, e de mim que irei falar, para que todos nós sejamos assim, instrumentos do Senhor, para a glória e edificação, no nome de Jesus. Amém. O papel da mulher, esposa, na família da aliança. Primeiramente, nós iremos definir o nosso tema, está projetado ali, você pode acompanhar. Então, começaremos pela palavra papel. Papel é mais uma daquelas palavras que tem um monte de significado, né? Não sei se você já se atentou para isso. Então, só para a gente descontrair, o primeiro significado de papel é substância de origem vegetal e consistência pastosa, que seca sob a forma de folha, pode ser usado de várias maneiras. Mas não é esse papel que eu vou falar aqui hoje. Também folha feita com essa substância, como essa aqui, por exemplo. O emprego, a função ou o uso de algo, também nós podemos usar papel nesse sentido, quando empregamos a função ou o uso de alguma coisa. Um exemplo, o papel do oxigênio na respiração. Uma outra definição de papel, parte que um ator desempenha numa peça de teatro, filme ou ópera, ou um personagem. Nós atribuímos essa palavra também nessa designação, representando, então, por esse ator. Ele faz o papel de um cantor no filme, por exemplo. Um outro uso, e aqui já um uso mais pejorativo dessa expressão, é um comportamento reprovável, odioso, vergonhoso, um vexame, um papelão. Nós costumamos dizer, né? Fulano fez um papelão, quando ele fez alguma coisa que não é legal. Então, disse que fez um papelão. E o sentido que nós iremos usar da expressão papel é o dever legal, moral, social, familiar,
eclesiástico ou profissional que é atribuído a uma pessoa desempenhar. Por exemplo, o bombeiro teve papel fundamental no socorro da vítima. Então nós vamos trabalhar papel no sentido de dever. E quando definimos a palavra mulher, o que vem a ser mulher? Embora é bem óbvio, mas não é tão óbvio assim. Do latim, mulier, uma mulher é uma pessoa do sexo feminino. Trata-se de um termo que se utiliza em contraste a homem, conceito que nomeia o ser humano do sexo masculino. O uso mais específico da palavra mulher está vinculado à pessoa do sexo feminino que já tenha chegado à sua puberdade ou idade adulta. Então, geralmente atribui-se a expressão mulher a uma pessoa do sexo feminino que tenha maturidade, né, que já chegou a uma idade adulta. Definição de família. Nesses tempos, as pessoas estão querendo desconstruir essa palavra, atribuindo a ela uma série de significados. Mas o significado de família, historicamente, biblicamente, é nesse que nós vamos nos atrelar. É o núcleo familiar básico e tradicional, composto por marido, mulher e filhos. Quando nós falamos de família, nós estamos falando disso. A gente sabe que existe um grupo macro, né? Um núcleo macro familiar, de avós, tio-avós e tudo, também são família, mas nós estamos falando aqui do núcleo principal, o básico, que é papai, mamãe e filhinhos, né? Aliança. A palavra aliança ela é muito utilizada na Bíblia, ela também tem várias aplicações. Pelo menos 299 vezes ela aparece, 290 vezes. Pode ser um tratado político feito entre líderes e países. É muito comum nós vermos isso no Antigo Testamento, reis de Israel fazendo alianças uns com os outros, ou com povos vizinhos, e até mesmo nações outrora inimigas, de repente se conciliam e fazem uma aliança, né? Um tratado de paz, um tratado de associação, de conduta ou de ajuda, seja lá como for. Pode ser também um tratado de amizade, o exemplo de Davi e Jonatas, que mesmo diante da inimizade de Saul, que era o pai de Jonatas, eles fizeram um tratado de amizade entre eles, uma combinação. Embora o pai não gostasse de Davi, Jonatas era seu amigo. Um tratado envolvendo relacionamento conjugal. Então, toda forma de união conjugal do passado e também de hoje, né, é conhecida como uma aliança, obviamente no sentido bíblico eu estou falando. Um pacto unilateral de Deus com o seu povo. Então, essa expressão, ela tanto é utilizada nas relações horizontais, entre humanos, entre governos, entre acerto conjugal, como também é usada para descrever quando Deus, Ele deixa a sua glória, Ele vem até nós para relacionar-se conosco, para afirmar diretrizes desse relacionamento. Por isso que esse pacto é unilateral, porque é sempre Deus que toma a iniciativa, é Ele quem decide o regulamento, as diretrizes do pacto, e a gente caminha do jeito que Deus risca, né? A gente escreve aonde Ele manda, não deve ser diferente. Então é nesse sentido que nós estaremos usando a palavra pacto aqui, no sentido de aliança unilateral de Deus com o seu povo. A palavra pacto e aliança, elas são sinônimas, têm o mesmo significado, é possível que eu as use intercambiavelmente aqui. Van Groening e Harriet, eles dizem que Deus estabeleceu esse vínculo com ambos, homem e mulher, a quem se refere como seus semelhantes. A aliança, portanto, é um vínculo de amor real, de vida de amor, caracterizada pelo relacionamento indestrutível entre duas partes, especialmente no contexto bíblico, entre Deus e os seres humanos. Então, essa é a definição que eles fazem no livro, a família da aliança. Então, estamos falando aqui do dever da mulher, vamos trocar em miúdos, né? Como a gente diz lá na roça, vamos trocar em miúdos. Estamos falando do dever da mulher no relacionamento familiar, sob o vínculo de relacionamento com Deus,
o qual Deus estabelece o padrão dessa conduta. Então, o nosso tema é a mulher na família, o papel da mulher na família da aliança tem a ver com isso. O dever da mulher no relacionamento familiar, debaixo desse vínculo de relacionamento com Deus, onde Deus estabelece as diretrizes, o padrão de como elas se devem conduzir, certo? O reverendo Hernandes tem publicado esse quadrinho aí da matemática do casamento, né? Então, pegando o texto de Gênesis, quando diz que homem e mulher se uniram e se tornaram um. Então, a matemática do casamento, ela funciona da seguinte maneira. Não sei se dá para ver bem aí, está meio escuro, né? 1 mais 1 igual a 1. Né? Na matemática convencional, 1 mais 1 é 2. Mas aqui é 1 o resultado. Os dois se tornam uma só carne. Então, é um homem, uma mulher, se juntam no casamento, se tornam uma só carne. Depois, 1 mais 1 é igual a 2. O casamento não anula a individualidade. Quando eu, Luciano, me casei com a Guanaele, né, que muitos conhecem aqui, é uma loura muito bonita. É verdade, irmão. Ninguém acreditou, mas é verdade. Nós nos casamos, nos tornamos um, do ponto de vista da natureza do casamento. Mas nós não perdemos a nossa individualidade. Eu continuei sendo Luciano, ela continuou sendo Guanaele, ao passo que nós somos um, do ponto de vista divino, na aliança do casamento. Mas também 1 mais 1 é igual a 3. O casamento é como um cordão de 3 dobras. Deus, o marido e a esposa. Então a aliança, o papel da mulher na família da aliança envolve essa matemática, essa fração última aqui. 1 mais 1 igual a 3. Sempre Deus presente, determinando as diretrizes, o padrão, como que funciona o papel de cada um, e também o marido e a esposa. Vamos entender biblicamente como isso funciona, então, recorrendo aí ao nosso texto básico de Gênesis. Ambos foram criados à imagem de Deus. É interessante que é preciso a gente recorrer a Gênesis para desconstruir o paradigma que o mundo cria, que aplica sobre a vida da igreja, dizendo que a Bíblia é machista, que Deus é machista, que os cristãos são machistas, que é misógino, né? A palavra difícil que o pessoal usa aí. Uma coisa que é tão boa, é tão maravilhosa, tão perfeita, do jeito que Deus fez, as pessoas conseguem deturpar e trazer para o que há de pior. Nós vamos ver o desencadeamento disso aqui, quando os papéis não são reconhecidos e praticados no dia a dia, o desastre que é na vida conjugal, na vida social e assim por diante. E a gente percebe que em nenhum momento Deus deprecia a figura da mulher, nem o seu papel, nem a sua personalidade. Antes, Deus a trata com muita importância e valor já no cenário da criação, certo? Porque as pessoas tendem a atribuir o fato de que só é importante quem é o líder. Se é o líder, então é o importante. A gente sabe que nem na prática, na vida não é assim, né? Todo mundo convive bem com a ideia de que lá na empresa tem um gerente e que os outros são funcionários e trabalham submissos ao gerente ou proprietário. Ninguém tem crise com isso. Mas para atacar a família, as pessoas têm crise ao fato de que na família precisa ter um gerente, um líder e alguém que tem um papel que é tão importante quanto, mas o papel de estar submisso a esse líder. No relato de Gênesis, o texto diz que ambos foram criados à imagem de Deus. Pode recorrer aí ao texto, que você vai ver. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então não foi só o homem que foi criado à imagem de Deus, nem só a mulher que foi criada à imagem de Deus, mas homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Então, ambos têm a imagem e semelhança de Deus. Em nenhum momento nós vamos encontrar aqui na Bíblia machismo, ao contrário, a Bíblia está relatando aquilo que Deus fez de forma perfeita.
Ambos foram abençoados por Deus. O texto bíblico diz: e Deus os abençoou. Ambos foram abençoados. Não foi apenas Adão, nem foi apenas Eva, mas ambos receberam a bênção de Deus, mostrando que não há distinção entre um e outro. Ambos receberam o mandato social e também o mandato cultural, certo? E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus deu responsabilidade do mandato social, que é o meio pelo qual o homem iria multiplicar e encher a terra, procriação. O homem não ia fazer isso sozinho. Deus chamou ele e a mulher, falou: vocês dois vão multiplicar e encher a terra. Responsabilidade de procriação. E também cultural: dominai-a, sujeitai-a, domine esse mundo, façam acontecer. Ambos trabalhem nesse sentido. É exatamente isso que o texto, a narrativa está dizendo aqui. Ambos são chamados por Deus para uma missão. Em nenhum momento tem uma preocupação. A Bíblia não está preocupada aqui de ser feminista, ser machista, não. Ela está relatando o que Deus fez, dizendo que tudo isso é muito bom, certo? Ambos receberam provisão de sustento. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado de todas as árvores que dão sementes e se acham na superfície da terra. E toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para quê? O quê? Mantimento. Ou seja, vocês não vão passar necessidade. Ambos serão supridos e cuidados por mim. Deus não falou assim: olha, Eva, você vai ter de tudo bom e do melhor. Adão vai passar fome. Ou vice-versa. Adão, você é um homem, você é meu chegado, então você vai ter tudo que você precisa. A sua mulher vai passar necessidade. De vez em quando você tem a misericórdia dela aí, dá uma ajudinha para ela. Não. Ambos serão supridos por mim. Deus está prometendo isso para aquele casal, de forma singular, envolvendo ambos nessa aliança. Deus concede uma esposa para Adão, como uma dádiva. Aí o que acontece? Nós lemos o texto, a gente viu que Adão está lá, dando o nome para os animais, e sozinho, né? Ele vendo que todo animal tinha o seu par. E ele, como um ser inteligente, certamente ele sabia que ele era superior àqueles animais ali, e ele olhava para o lado, talvez na expectativa de repente por trás de alguma árvore surgisse alguém. Nada. O próprio Deus percebe a solidão do homem e lhe concede uma dádiva, uma bênção. Dá um sorriso aí, irmãs. Um presente de Deus. Mulher, você é um presente de Deus na vida do homem e vice-versa, tá? Deus deu a mulher ao homem para tirar a sua solidão. Não é bom que o homem esteja só, não é isso? Não é bom que o homem esteja só. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Se Deus tivesse criado apenas Eva e não tivesse dado a ela Adão, ela também viveria só. Então um foi dádiva para o outro. Ambos se complementaram nessa relação de mutualidade, de companhia, certo? Nenhum dos dois estão só agora. Ambos estão juntos. Então isso é fantástico e é um presente de Deus. Solidão é um negócio terrível, né? Todo mundo já sofreu solidão
em algum momento da vida, mesmo quem é casado, eu acho que é que sofre mesmo, né? De repente a mulher viaja, ou o marido precisa viajar. Como é terrível enfrentar a solidão, a gente está acostumado todo dia a ter alguém ali do lado com a gente. É muito difícil, né? É muito difícil. E aí, é interessante como Deus cria a mulher e dá a mulher ao homem e o homem à mulher, para que ela lhe fosse auxiliadora idônea. Então Deus aqui estabelece qual é o papel da mulher. De certa forma o papel do homem já estava estabelecido, porque Deus já estava mandando ele sujeitar, dar nome aos animais, né? Ele já entendia que ele estava sendo ali o gerente da criação, mas ele precisava de alguém para estar com ele ali naquele lugar, naquele momento. E aí nós temos essa sentença no final do versículo: uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Uma auxiliadora idônea. Nós temos aí essas duas palavras hebraicas, que é adzer e benegedo, né? Cadê os estudiosos hebraicos aí? Benegedso. Então, a primeira palavra, ela significa socorro, suporte. Então, Eva foi criada para ser o adzer de Adão, seu socorro, seu suporte, alguém que está ali do lado. E idônea, ou que lhe fosse idônea, que é essa outra palavra hebraica, a oposição, a contrapartida, né? A gente lê assim e fala, puxa vida, então é isso mesmo, né? Ela foi criada para ficar do outro time, do outro lado, jogando na oposição. Mas não é o sentido de oposição de uma luta, no sentido de uma inimizade ou uma guerra, mas é a ideia de alguém que lhe corresponda, certo? Alguém que lhe corresponda. Imagina você, todo mundo aqui, eu acho que já brincou de vôlei, aquele toquinho. Imagina você jogar sem ter alguém para lhe corresponder. Você vai jogar a bola não vai voltar, né? Então a ideia é exatamente ela se colocar como par junto com Adão, para ter esse feedback nas coisas que ele fazia, para estar do seu lado, lhe dando suporte, correspondendo a ele nas situações. Ele no papel de líder, de gerente da criação, ela no papel de auxiliadora idônea, alguém que está lhe dando suporte, alguém que lhe está ajudando para que ele tivesse sucesso e ambos tivessem sucesso naquilo que estavam fazendo. Não há maldade nenhuma nisso. Não há nenhum ismo nisso. Há o perfeito projeto de Deus. E a gente precisa entender. Para se tornarem um. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então agora eles são um. Primeiro ponto da matemática lá. A unidade deles é espiritual, ela é emocional e ela também é física. A gente aprende no contexto bíblico geral de que se o marido e mulher não estão bem, as orações são interrompidas. Então eles são uma unidade espiritual, eles precisam estar bem para que estejam bem diante de Deus. Eles são uma unidade emocional. O correto de um casal que se ama, está dentro do padrão equilibrado bíblico. Se um está triste, o outro está também. Se um está feliz, o outro está também. O humor de um acaba influenciando o humor do outro, porque eles são uma unidade dentro do propósito de Deus. E também é física, porque é interesse de Deus que sexualmente o homem e a mulher estejam unidos. E esse já é um projeto que antecede a queda. É um projeto do início da criação. Deus quer que homem e mulher vivam unidos também fisicamente na sexualidade. Então todas essas áreas precisam ser cuidadas, preservadas, para que o fato de que o casamento é uma unidade realmente se efetive na vida dos casais. Mas Deus também os chamou para serem santos.
Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A gente, de vez em quando, encontra essas afirmações, assim, aparentemente, que caem de paraquedas na Bíblia. Você está lendo o texto, daqui a pouco parece que tem um negócio que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A referência à sua nudez, atrelada ao fato de não haver vergonha, contrapõe na narrativa ao momento em que, após a queda, se escondem de Deus porque estavam nus e sentem medo de Deus. Exatamente nesse momento, que era um momento de comunhão, de pureza, de intimidade, não havia pecado, não havia malícia, não havia maldade. Por isso que há referência, eles estavam nus e não se envergonhavam, mas em um determinado momento, eles começaram a se envergonhar, depois que pecaram contra Deus. Vejam só o que acontece depois. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Lá no capítulo 3 você vai encontrar essa afirmação. E aí o que acontece? Deus toma providências para cobrir a nudez, o medo e a vergonha por causa do pecado. Lá em 3:21 de Gênesis, fez o Senhor uma vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E quando Deus mata um cordeirinho, um animal, para providenciar vestidura de peles para eles, isso aponta para Cristo. Lá em Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então essa referência meio solta na narrativa quer frisar que o propósito de Deus era que eles vivessem em santidade. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, o fatídico evento do pecado entrou. O relato de Gênesis sobre a criação do homem e da mulher e do relacionamento de aliança firmado por Deus com eles, ainda antes da queda, sendo, portanto, o ideal perfeito, normatiza as questões relacionadas a casamento e a família por toda a Bíblia. Então, esse relato que nós acabamos de ler é a base normativa para a questão de relacionamento conjugal em todo o decorrer da Bíblia, da lei de Moisés. Tudo vai reportar esse momento aqui, ao que aconteceu no ideal puro e perfeito de Deus, porque todos os outros modelos que nós temos depois são imperfeitos, não é isso? Por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza dos corações. Moisés já militava com esse problema lá naquele tempo dele, de gente que não queria mais ficar casado. E quanto mais hoje, que é tão fácil, né? É mais fácil hoje divorciar do que propriamente se casar, infelizmente. E há hoje uma série acontecendo com muita frequência. A pessoa, no momento de raiva, vai lá, divorcia, daqui a pouco quer casar de novo. Eu já acompanhei vários casos assim. Porque depois se arrepende, vê que é uma tremenda besteira que fez, então tem que refazer. Dureza do coração. Mas nós temos aí o modelo perfeito, que é a base para normatizar essa questão de casamento, de relacionamento e de papéis por toda a Bíblia. O texto que nós lemos sobre Gênesis é a base da lei contra o adultério. Lá em Êxodo 20:14. Não adulterarás. Também lá em Hebreus nós aprendemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então Deus recorre ao princípio de Gênesis, que o homem e a mulher são uma só carne e que eles devem viver numa unidade, para estabelecer a lei contra o adultério. Também estabelece o modelo de casamento. O casamento, ainda hoje, do princípio bíblico, ele é pautado no modelo lá do Éden, que é o princípio do casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Monogâmico porque é do homem com a sua mulher. Aí você vai falar assim: mas por que Salomão casou um monte, Davi? Erraram. Por que Abraão se casou várias vezes? Jacó? Erraram e pagaram duras consequências de seu erro.
Consequências que estão narradas na história, inclusive que a gente paga ainda hoje por elas. O princípio bíblico é monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Lá em Mateus 19, 5 a 6 diz assim: e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma referência a Gênesis. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o ideal de Deus. Quando acontece, a resposta que Cristo deu é dureza dos corações. Ou é de um dos cônjuges, ou de ambos os cônjuges. A dureza leva ao divórcio. Também é a base para o governo da família e da igreja. E aí nós temos esse texto de Efésios que é muito conhecido, que diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É muito curioso, irmãos, quando a gente está lendo esse texto, porque, em geral, as pessoas têm muita dificuldade em entender o papel da mulher aqui. Mas se você observar aqui, há uma exigência muito maior para o papel do homem, até em volume de texto e em nível de intensidade. Observe que aqui, se eu baseasse a minha palestra aqui, eu diria assim: qual é o papel da mulher? Ser submissa, porque é só isso que está falando aqui. Mas nós vimos lá em Gênesis que é um papel amplo que envolve todo o contexto da criação, na ação junto com o homem. Não é reducionista. Porque aqui Paulo, obviamente, quando fala aos Efésios, ele tem em mente tudo que está implícito na base, que é o envolvimento dela em toda a área da criação, certo? Mas a preocupação dele parece que foca mais no papel dos homens. Não sei se porque já no tempo dele havia uma negligência por parte dos homens em executar seu papel. E é certo que há. E é certo que havia. Porque sempre o pecado traz disfunções em relação à prática dos papéis. Mas o papel do homem é amar a mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha só, ele tem que amar a mulher ao ponto de entregar a própria vida e torná-la mais santa. Maridos, vocês, não é a minha palestra, foi a do senhor ontem, né, pastor? Mas os pontos, eles são intercambiáveis. Você tem se preocupado com a santificação da sua esposa? Porque para que ela desempenhe bem o seu papel, você precisa desempenhar bem o seu. Você tem santificado a sua esposa? Você tem levado ela para mais perto de Deus? Ou o contrário? Você provoca essa mulher, você faz ela ficar com raiva, você faz ela pecar com as suas atitudes grotescas, com a sua falta de amor. Nós temos que tomar cuidado como maridos, porque o nosso papel é santificar a nossa mulher, a nossa esposa, a vida dela, para que ela desempenhe bem o seu papel. Jesus, ele é o exemplo nessa relação, porque nós estamos submissos a ele, tanto homens como mulheres, e ele fez de forma perfeita o seu papel de cabeça. Ele se entregou pela sua noiva, aquela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É interessante essa referência aqui a ruga, né? As mulheres não gostam muito desse negócio de ruga, não. Irmãos, eu já testifiquei há algum tempo na minha vida pastoral que alguns maridos, eles aumentam as rugas no rosto da esposa. E às vezes marido crente. Desnecessariamente cria tanto problema para ela, exatamente por não observar o padrão de Deus. Faz a mulher sofrer. Ao invés de levar a mulher para mais perto de Deus e ser instrumento de bênção, ele é um peso por não cumprir o seu papel. Então, homens, abram os olhos. Eu preciso falar isso porque para a mulher desempenhar bem o papel dela, você precisa desempenhar bem o seu.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então essa é a base do governo. O homem como cabeça, a mulher sendo submissa, mas cada um cumprindo bem o seu papel. O homem amando ao ponto de entregar a sua própria vida. E a mulher sendo auxiliadora idônea, acompanhando o marido, não usurpando a autoridade do marido, mas sempre honrando em seu papel diante de Deus, promovendo este homem para que ele glorifique cada vez mais a Deus na sua vida, no seu ministério. É o modelo de relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5, versículo 32 e 33. O modelo de relacionamento de Cristo e a igreja é extraído a partir da relação conjugal. E nós aprendemos no modelo de Cristo como devemos viver como casais. Oxalá se os casais atentassem para essa grande verdade. E imitassem a Cristo na condução de seu matrimônio. Quantos problemas seriam minimizados na vida da igreja hoje? Da sociedade. Porque nós nunca vivemos um índice tão grande de divórcio quanto nos tempos atuais. E sabe o que a gente mais observa em relação ao divórcio? A incoerência no amor que é alegado. A gente vê pai que não tem coragem de dizer não para o filho, quanto mais dá uma varadinha, mas vai lá e divorcia. Minha esposa é professora, orientadora de escola, e diariamente a gente convive com os dilemas, porque a gente fica sabendo, ela compartilha comigo, às vezes até para orar, o dilema de filhos de pais separados, ou de filhos que estão sendo já criados pela avó porque foram abandonados pelos pais. Disfunção na família, dores terríveis, traumas terríveis no coração dessas crianças. E às vezes aquele pai, aquela mãe que não tem coragem de dizer não, de repente tira daquela criança o que ela tem de mais precioso, que é a sua família, sem sequer parar, sem sequer ponderar, às vezes montado em um orgulho besta. Vão lá e se divorciam, não sabem perdoar, não sabem sentar, dialogar, conversar, discutir os papéis, abrir a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus orienta acerca deste assunto. Então nós temos uma série de erros e perigos acerca do tema. E aqui a gente entra numa parte mais prática, né? Sempre quando a gente vai expor o texto bíblico, às vezes vai cansando, né? A gente vai lendo, mas nós vamos falar de coisas que talvez vivemos, eu e você. Primeiro, o perigo dos extremos. Feminismo e machismo. Que são os ismos que eu falei no começo, que geralmente trazem disfunção para a vida familiar. Nenhum deles é saudável. Eu defino feminismo e machismo como duas formas antagônicas de exercer a idolatria de gênero. Eu tenho o meu gênero como um ídolo. Sou homem, macho, aí eu faço disso um ídolo. Ou a mulher fala assim, eu sou mulher feminina, mas não é feminina, é feminista. E aí faz do fato de ser feminina um ídolo da sua vida. E passa a militar em cima desse assunto. É ridículo. E até desnecessário, disfuncional, antibíblico. Tem uma frase de uma feminista da história aí, uma das idealizadoras desse movimento, chamada Simone de Beauvoir. Ela diz assim, que nada me defina,
que nada me sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Essa é uma frase feminista. O que acontece? Essa alegada busca por liberdade tem servido na prática para a propagação da destruição da família, da anarquia, do infanticídio, que é o aborto, da depravação moral sem limites. Tudo isso partindo do pressuposto básico de que não existe um Deus, o ateísmo. Então, a base do feminismo, ou mesmo do machismo, é o ateísmo. Porque quando alguém adere a esse princípio, o que acontece? Ele deixa a Bíblia de lado. O conceito de Deus, a Bíblia não é mais normativa para a minha vida, a palavra de Deus não é mais a minha regra de fé e de prática, e eu agora vou me guiar pelas ideologias que estão por aí, certo? E aí tem um grupo de pessoas que mentalizaram que isso é bom, então eu vou seguir. E aí de repente você pode pensar assim, mas pastor, mas de fato a mulher ao longo do tempo, ela foi tremendamente injustiçada, tremendamente explorada. De fato, eu concordo. Mas eu não acho que é o feminismo que vai resolver isso. Em nenhum momento, ao contrário, o feminismo ele só atrapalha. Porque ele traz ainda algo de mais nocivo sobre a mulher. Sabe por quê? A maior demonstração de machismo é quando o homem deixa de assumir o seu papel de ser protetor, provedor, líder, sacerdote e passa a tratar a mulher como objeto de consumo, exploração e possessão. E é exatamente nesse ponto que basicamente o feminismo leva as mulheres. A uma independência dos homens, a querer uma igualdade em todos os níveis, que acaba tirando aquela ideia do homem ser cavalheiro, do homem ser cuidadoso, o protetor. Chega uma hora que não precisa mais. As mulheres já estão mais armadas do que os homens para enfrentar os problemas delas. Mas a verdade é que esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que homem e mulher não fiquem degladiando um com o outro, mas que ambos reconheçam que eles se precisam, eles se complementam, eles se ajudam, e eles se alegram, eles se elevam. Exatamente esse é o ideal de Deus. Então, o que esses movimentos, tanto o machismo por um lado, de querer idolatrar a figura do homem, como o feminismo por outro lado, querer idolatrar a figura da mulher, deturpa o papel da mulher na perspectiva bíblica. E aí o papel de esposa submissa, mulher bela e delicada, aquela mulher que faz o coração do homem quase pular pela garganta, né? Mãe dedicada e amorosa, sensível, serva fiel a Deus, diligente, tem sido trocada por relações independentes. Ele na casa dele, eu na minha. Eu na minha conta bancária, ele dele. Eu no meu carro, ele no dele. Não dependo de homem. Minha mãe me ensinou. Não é assim? E uma forma mais grotesca ainda, de consequência disso, são as relações lésbicas. Para realmente não depender de homem mesmo. E aí, ao invés de um relacionamento conjugal heterossexual, marido, mulher, dentro do padrão bíblico, relações independentes ou lésbicas. Ao invés de mulher bela e dedicada, mãe amorosa, nós temos o embrutecimento da feminilidade. São a masculinização das mulheres. E a outra parte também está acontecendo, né? A feminação dos homens, mas essa é para outra palestra. O resultado, irmãos, ao invés de mães amorosas, nós temos abandono de filhos, nós temos aborto acontecendo, tudo por causa dessas ideologias. E a negação de Deus, porque cada vez que uma pessoa assume essa posição radical, idólatra, ele está dizendo, eu não correspondo, não subscrevo o que a palavra de Deus diz.
esse negócio de marido ser o cabeça, tem muitos homens que já defendem, não, o negócio aqui é 50%. Vamos rachar 50% da conta, das despesas. Se furou 2 pneus do carro, um troca um, você troca o outro, porque o negócio é igual. O homem não está mais assumindo seu papel. Se entra um ladrão, bate na porta da casa lá, o homem enfia debaixo da cama e a mulher que tem que ir lá encarar o ladrão na unha. Não é assim? Disfunção de papéis. Chega a ser cômico, irmãos, porque foge do propósito de Deus. Não foi para isso que Deus criou o homem e mulher, foi para se complementar. A mulher como parte mais frágil, como a Bíblia é delicada, meiga e bela. E o homem para ser esse ser mais rústico, né? Esse Shrek da vida. Esse é o padrão de Deus. Então, feminismo evangélico é contraditório. Não seja feminista, seja feminina. Pois foi assim que Deus te fez. E é assim que você resplandecerá a glória dele. Viva o padrão de Deus. Esse G. Campbell Morgan, ele diz, nenhum culto a Deus tem valor se entra em contradição com a vida no lar. Então, nós precisamos viver no lar de acordo com a palavra de Deus para que o nosso culto a Deus, ele realmente se estabeleça. Então, qual é o papel da mulher? Agora aqui já é a aplicação para encerrar. Qual é o papel da mulher na família da aliança? À luz do que nós aprendemos aqui, obviamente nessa simbiose, entendendo o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher, entendendo que o homem precisa fazer bem o seu papel para que a mulher consiga desempenhar bem o dela. Primeiro, crer que tal qual o papel do homem, o seu papel é forjado pela submissão à palavra de Deus e ao Deus da palavra. O homem, tem muito homem, irmãos, que não quer, se fosse depender dele, ele não seria o líder do lar dele. Ele ia preferir que outro liderasse mesmo. Mas por consciência bíblica ele assume a liderança do lar por saber que Deus irá cobrar dele isso. Da mesma forma, o papel da mulher é entender que é Deus que estabeleceu esse regime, essa diretriz, e assumir o seu papel como submissa ao esposo e coajudadora, coigual, alguém que está ali como parceira dele, não inimiga dele, não ele em um time e você em outro, mas ambos jogando no mesmo time, correspondendo um ao outro. É ordem da palavra de Deus e essa ordem deve ser conhecida, crida e obedecida. A gente precisa buscar isso. Também, sabiamente perceber que o padrão bíblico é equilibrado e perfeito. Ambos, homem e mulher, foram envolvidos na obra da criação com privilégios e responsabilidades especiais. Porém, ao homem foi dada a responsabilidade de liderar, e a mulher de ser sua auxiliadora, e que não há nenhum mal nisto. É sabedoria a mulher entender isso. É sabedoria o homem entender que ele precisa liderar, porque tem muita mulher que está clamando, pelo amor de Deus, marido, assume a liderança da nossa casa. Para muitas mulheres isso não é um peso, já está resolvido, especialmente se ela entendeu o papel dela na palavra. Para ela é um fardo ter que liderar a família, ter que carregar os problemas dos filhos, as contas, é difícil. Então, é muito bom quando a gente sabiamente percebe qual é o nosso papel, e a gente recorre a ele para realizar. Também, queridos, olha, isso é muito importante. Ser grata e resolvida no fato de que Deus, em sua perfeita sabedoria, poupou a mulher de pressões e sofrimentos próprios à anatomia, ou impróprios à sua anatomia, e ao papel, ou melhor, próprios à anatomia e ao papel do homem, mas que em tudo lhe deu condições de apoiá-lo, ajudá-lo a realizar melhor o seu papel. Então, ser grata e resolvida, e saber que Deus te poupou de certas lutas, problemas e pressões, e Ele deu ao homem uma anatomia mais apropriada, tanto no sentido psicológico, emocional e físico,
para enfrentar outras pressões. E a você capacidades que o homem não tem. Não é assim? O homem tem que admitir que a mulher dá show nele num monte de coisa. A sensibilidade da mulher, o homem não tem. A capacidade de gerar vínculo, o homem não tem. O homem se esforça para manter o amor dos filhos, mas sempre eles vão amar mais a mãe. Porque a mãe, ela tem isso natural. Mas se o ladrão chegar no portão, quem tem que enfrentar o ladrão, homem, é você. Deus te deu mais músculos para isso. Se o gás acaba, quem tem que trocar a botija é você. A lâmpada da casa é você. Não fique deixando essas tarefas para sua esposa. Quem tem a primeira responsabilidade de ralar peito no mundo para angariar o sustento do lar é você. Embora às vezes tem casos que a esposa às vezes ganhe mais e temporariamente até ela tenha que sustentar a casa, não há mal nisso, mas você é o responsável, seja consciente disso. E mulher também, seja consciente disso. Apreciar o encanto de ser esposa. Não veja isso, embora a sociedade vai desconstruindo, daqui a pouco muitas mulheres não têm mais prazer em ser mulher casada. Gente, é lindo isso. Eu trabalho acompanhando o trabalho feminino no estado de Rondônia. Então, viajo o estado todo aí, às vezes fora do estado, acompanhando as irmãs. E ouço muitas histórias. E como é bom quando a gente vê uma irmã que é bem resolvida na situação familiar, que tem um marido que a ama e que ela é uma esposa dedicada, serva fiel a Deus, submissa à palavra. Geralmente, os filhos são estouro de sucesso. Porque um lar bem estruturado gera filhos fortes. Um lar com boas referências gera filhos crentes, fiéis a Deus. Isso é muito bom. Aprecie o encanto disso, de ser uma esposa, de ser mãe, de ser avó, de ser noiva, namorada. Tudo de acordo com o que a Bíblia falou, porque há um encanto maravilhoso nisso que o mundo de hoje perdeu, né? Começa a namorar, já vamos pular essa parte, já vai lá para... né? Vamos para os finalmente. Deixa o projeto de Deus de lado e deixa de viver o que é mais belo, maravilhoso, romântico. Não constrói, não deixa o cimento da base endurecer. Já viu? Você está construindo a base e o cimento ainda não petrificou, você vai lá e move a base. No final vai ruir tudo. Então, queridos, aprecie o plano de Deus, admire, ame o plano de Deus. O milagre de ser mãe, é maravilhoso ser mãe. É um grande milagre ver um ser sendo gerado no seu ventre, depois sendo cuidado nos seus braços, amamentado no seu seio, depois, durante toda uma vida, aquele ser ainda recorre a você, porque ele depende de você praticamente para tudo. Ame isso, o milagre de ser mãe. Buscando sempre glorificar a Deus no desempenho da sua missão, tanto de esposa como mãe. Outro aspecto, se arrepender e mudar naquilo que claramente você tem transgredido o princípio divino sobre o padrão familiar e seu procedimento como mulher. Já vi muitas mulheres falar assim, ó, pastor, mudei. Até então eu que mandava lá em casa, agora é o meu marido. Conversei com ele, falei, ó, agora é você, não vem pro meu lado não, eu vou te ajudar, mas a decisão, a direção da casa você vai tomando aí, porque é o seu papel. Queridos, é muito bom se arrepender quando a gente faz alguma coisa errada. E esse é um princípio bíblico. Se a mulher não tem se orientado por ele, ela está pecando. Ensinar o padrão bíblico de casamento para os filhos e filhas, quanto aos seus respectivos papéis. Não seja aquela mãe cristã que fala, filha, vem cá,
Você vai fazer a melhor faculdade, vamos estudar para valer, porque eu nunca quero te ver dependendo de homem. Você não sabe a tristeza que você está trazendo para a vida da sua filha se fizer isso. Chame ela, fala, filha, estude, dê o seu melhor para a glória de Deus. Filha, ore a Deus pedindo para que Ele lhe dê um homem de Deus, para que cuide bem de você, que te ame, que te respeite, que te proteja, para que eu fique tranquila o dia que você casar, saber que você está nas mãos de um homem que cuida de você. E ao mesmo tempo, em relação aos filhos, aqui no seminário surgiu uma expressão, né? Esse rapaz é meio mamãezado, né? A mamãezado não tem a ver com o fato de ser homossexual, não. Mas aquele camarada que acostumou tanto o colinho da mamãe, com as coisas boas que a mãe faz, e a mãe sempre alivia para ele, né? E ele nunca vai assumir responsabilidade na vida. Isso não é bom. Conheço famílias que às vezes a mulher, as filhas, têm posição muito mais do que os homens. Porque às vezes a mãe é meu filhinho querido. Não, filho, não vai servir sua comidinha não, porque a mamãe faz para você. E aí o menino fica mamãezado. Quando ele casar, ele não vai assumir o papel de homem dele de jeito nenhum. De ser líder da família. Ele vai querer que a esposa faça tudo para ele. Ao invés de ele dar a vida pela esposa, ele vai sugá-la. Porque ele não cumprirá o seu papel. Ele vai ser um peso na vida dela. Isso não é bom. Você não está ajudando seu filho. Antes, chame a responsabilidade. Menino não é assim. Menino, você vai casar, eu não quero ver você. Eu já vi muita mãe fazer. Eu não quero ver você bagunçando com a filha dos outros. Eu não quero ver você até altas horas da noite por aí com a filha dos outros. Eu quero que você respeite a filha dos outros do jeito que você quer que respeite sua irmã. Você aí sim está educando seu filho para ser um homem cristão. Aí sim. Chame ele na responsabilidade. Ensine seu filho para que ele cresça como um homem que respeita, que ama, que cuida, segundo o padrão da palavra de Deus. Desvencilhar a sua obediência da obediência do seu marido. Cada um prestará contas diante de Deus por si. Ah, pastor, eu não vou ser submissa não, aquele homem é muito difícil demais. Ele não está cumprindo o papel dele, não importa. Cumpra o seu papel, irmã, até onde for possível, até onde você conseguir obedecer a Deus, cumprindo o seu papel. Nenhuma mulher crente é obrigada a se submeter ao marido em coisas que desagradam a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Se o marido te força a alguma situação que é pecaminosa, não pense você porque você é submissa a ele, que você deve anuir a essa ideia. Ao contrário. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você só irá ser submissa até onde o nome de Deus for glorificado. Pastor, mas e as consequências disso? Não sei. É oração, é luta, é batalha. Mas agradar a Deus deve ser a nossa principal meta em nosso viver. Se ainda pretende se casar, orar a Deus pedindo para que Ele lhe dê um homem que também seja servo do Senhor, para que juntos construam uma família sobre os mesmos fundamentos da palavra. Isso é importante, irmãos. Tem muitos jovens que não pensam em se casar, ou não oram sobre esse assunto, não conversam, não pedem conselho. Daqui a pouco, quando você menos espera, fulano está namorando, daqui a pouco já vai casar. Nunca orou sobre o assunto, nunca pediu informação, não buscou se instruir. Ore, trate isso. Eu tenho ensinado minhas filhas, filhos, orem, desde criança. Orem pedindo a Deus para que Ele envie para vocês um homem de Deus. E orado também junto com elas acerca desse propósito. Se prepare para o casamento, você que ainda não se casou, por mais que ainda não tenha ninguém em vista, mas se é um alvo da sua vida, ore para que Deus lhe dê condição de ser
aquela mulher que o homem de Deus precisa, ou aquele homem que a mulher de Deus precisa. Esses dias um jovem veio me pedir conselho: pastor, está difícil. O jovem que eu tenho alguma dificuldade com ele em relação à conduta dele. E ele veio reclamar: pastor, está difícil demais arrumar uma mulher de Deus. Aí eu olhei para ele e falei: rapaz, você está querendo me fazer rir, né? Ele falou: que mulher de Deus que vai te querer? Você é um homem de Deus para uma mulher de Deus? Aí ele coçou a cabeça assim, né? Sorriu, meio sem graça. Falei: cara, se você quer uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, antes de tudo, né? E vice-versa. Muitas mulheres também, às vezes moças, falam assim: ah, pastor, está difícil achar um homem comprometido com o Senhor, que seja esse marido do padrão bíblico. Cuidado, irmã. Cuidado com essas indagações na sua cabeça. Você pode embarcar num canoa furada. Tome cuidado. Porque se é difícil sem ele, com ele pode ser muito pior. Um casamento malfadado é horrível. Então não se precipite, ore, tema a Deus, busque a Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos, mas seja também esse melhor para um filho de Deus, para que você não simplesmente queira a bênção, mas não seja a bênção, né? Vai ser contraditório demais. Combater o conceito mundano que aos poucos vão invadindo a igreja e destruindo o padrão tão perfeito do Senhor para a vida e a alegria do seu povo. A igreja precisa combater todos os ismos, feminismo, machismo. Deus não quer que os homens de sua igreja sejam machistas e nem que as mulheres sejam feministas. Ele quer que homens sejam homens e mulheres sejam mulheres. Tal qual o seu projeto. Que o homem cumpra com o seu papel, para o qual Deus estabeleceu, e que a mulher cumpra o seu papel, para o qual Deus estabeleceu. Aí a família será feliz. Orar diariamente, buscar diariamente na palavra de Deus, por sua conduta como mulher da aliança, sabendo que o ideal de Deus é perfeito. Quem a Ele obedece é verdadeiramente feliz e abençoado por Deus. Eu falo com muita segurança. Você não vai encontrar nem homem, nem mulher que descobriu o ideal de Deus, o padrão de Deus, e tem buscado viver arrependido. Você não vai encontrar uma mulher que decidiu ser submissa por convicção bíblica, frustrada. Você não vai encontrar um homem que decidiu ser o líder da sua família, o protetor, o doador, aquele que se desgasta em proteger, em suprir a sua família, infeliz porque está se desgastando nesse propósito. Ao contrário. Você vai encontrar pessoas muito bem resolvidas por estar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E você vai ver o resultado disso na vida dos filhos. Que geralmente os filhos que brotam nesses lares, nesses casamentos, são peças preciosas, que glorificam a Deus. Nós temos visto aí na nossa igreja, alguns que estão se destacando na sociedade, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista familiar. É resultado de muito plantio, de muito labor, porque manter um casamento do padrão bíblico não é fácil, irmãos. É luta. É luta, é vencer o eu dia a dia, é estar antenado no que a palavra de Deus diz e buscar praticar. Mas os resultados são maravilhosos. Se você é fruto de um casamento assim, perpetue na sua vida. Não deixe morrer. A fórmula mágica, que não é tão mágica, ela está aqui. Se você veio de um casamento desestruturado, uma família desestruturada, reescreva a história. São princípios de sabedoria que estão aqui, que se uma vez praticados, pode dar certo. É o padrão, é o princípio de Deus. A sociedade ela está clamando por isso. Porque dia a dia nós temos visto
pessoas frustradas, porque querem reinventar a roda, querem criar novas ideologias e filosofias de vida e negligenciam o que Deus estabeleceu como padrão e princípio. Os mandamentos do Senhor são eternos, seus princípios são verdadeiros, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Tudo que Deus fez e planejou é perfeito na sua inescrutável sabedoria. Quem somos nós para discutir com Deus? Antes temos que nos submeter, nos render ao seu projeto. Então, sejamos maridos, sejamos mulheres, sejais, mulheres, fiéis ao princípio do Senhor. Filhos, temos filhos aí também. Sejam filhos fiéis. Amanhã vocês vão aprender, sobre filhos. Não percam amanhã. Que Deus complete em nosso coração a sua palavra e nos dê condição de viver o ideal de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão da Tua palavra. Reflexão também de problemas que permeiam a nossa sociedade, a igreja e as nossas famílias. Nós sabemos, ó Deus, que por muitas vezes somos acometidos por eles e que também por muitas vezes temos vivido, ó Pai, a ressaca de um tempo de práticas que não glorificam o nome do Senhor, ou de um tempo em que nos firmamos sobre areia. Mas, Senhor, como é bom recorrer à Tua palavra, que é rocha, e construir, ó Deus, a nossa casa sobre o firme fundamento. Pedimos que o Senhor nos dê graça, enquanto família, maridos, mulheres, filhos, igreja e povo do Senhor, para glorificarmos o Teu nome, Pai, com o nosso viver, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, ó Deus, com os valores do nosso coração, e também, ó Deus, na saga de redescobrir, ó Deus, o belo, o valoroso, que está, ó Deus, muitas vezes encoberto, porque vamos colocando adereços no projeto original do Senhor, e perdemos a beleza do quanto Ele é para nós. Por isso, ó Deus, nos faça redescobrir e viver intensamente o Teu projeto, o Teu plano puro e perfeito do Éden, na nossa família, porque Cristo nos resgatou do pecado, nós não estamos mais subjugados a Ele, e Ele não terá mais domínio sobre nós. Por isso, meu Deus, que o nosso lar esteja debaixo da graça do Senhor, do sangue remidor do Cordeiro, que as relações conjugais e paternais estejam, Deus, nessa condição, Pai, vivendo remidos, sendo santificados para Ti, para que a nossa família possa resplandecer a Tua glória neste mundo, que o nosso lar seja oásis de bênção, de pureza, de santidade, de obediência, de honra, de diálogo, de perdão, de acertos, que o Teu Espírito haja com poder na nossa vida, restaurando as nossas famílias, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.